A história começa em uma noite silenciosa, quando muitos buscavam paz em meio às inquietações da alma. O ambiente estava carregado, e parecia que algo invisível pesava sobre o ar frio daquele momento. Foi então que uma antiga oração surgiu como resposta para quem sofria opressões espirituais. Dizia-se que essa oração tinha força para dissipar qualquer escuridão presente ao redor. Ela era proclamada com fé profunda, confiança simples e coração totalmente entregue. Não importava o tamanho da batalha enfrentada, a luz sempre prevalecia diante dela. E assim, muitos aprenderam que não estavam sozinhos quando pronunciavam essas palavras. Durante séculos, essa oração foi passada de geração em geração, protegida com grande reverência. As pessoas afirmavam que, ao recitá-la, uma sensação de libertação tomava conta do ambiente. Não era apenas um conjunto de frases, mas um verdadeiro ato de coragem espiritual. A cada palavra dita, acreditava-se que forças malignas começavam a enfraquecer e se afastar. O coração que antes tremia de medo encontrava uma chama nova de esperança e firmeza. Até mesmo a atmosfera ao redor parecia mudar, como se a luz tomasse espaço novamente. Assim, muitos descobriram que a oração era mais do que um hábito, era uma arma poderosa. Em momentos de aflição, essa oração se tornava um abrigo seguro para quem procurava proteção. Era comum que pessoas atormentadas sentissem, ao recitá-la, uma presença de serenidade surgindo. O medo dava lugar a uma calma que não podia ser explicada apenas pela razão humana. Isso acontecia porque a oração não agia apenas externamente, mas também dentro da alma. Ela fortalecia a mente, clareava os pensamentos e trazia coragem para continuar lutando. Muitos relatavam que, logo após pronunciá-la, sentiam como se um peso fosse removido. E, naquele instante, percebiam que algo invisível realmente havia se dissipado no ar. A oração se tornou também um instrumento de prevenção, não apenas de libertação. Quem a rezava diariamente percebia que os ataques espirituais diminuíam significativamente. Como uma luz constante em meio à escuridão, ela criava um escudo invisível ao redor. Isso fazia com que intenções negativas não encontrassem espaço para agir ou se aproximar. A prática regular fortalecia o espírito e tornava cada pessoa mais firme diante das tentações. Com o tempo, muitos entenderam que a constância era tão importante quanto a própria oração. Assim, a fé se tornava um hábito que mantinha o mal sempre distante. Apesar de ser poderosa, a oração exigia algo simples, porém essencial, a sinceridade do coração. Não era necessário conhecimento profundo ou palavras eloquentes, apenas entrega verdadeira. Quando pronunciada com fé, até mesmo um sussurro tinha força para mover o invisível. A sinceridade transformava a oração em um ato vivo, carregado de luz e determinação. Era essa autenticidade que fazia o mal recuar sem resistência diante da força espiritual. Parecia que cada palavra vibrava como um raio que iluminava o mais profundo da alma. E dessa forma, a oração se tornava um canal direto de proteção e libertação. A cada novo testemunho, mais pessoas buscavam aprender e praticar essa poderosa oração. Muitos chegavam desesperados, acreditando que nada mais poderia ajudá-los em sua dor. Contudo, ao ouvi-la pela primeira vez, sentiam uma faísca de esperança renascer dentro deles. Essa esperança crescia quando viam que suas vidas começavam a mudar de forma visível. Situações antes sufocantes se tornavam leves e cheias de novos caminhos possíveis. Era como se a oração tivesse o poder de reorganizar tudo aquilo que estava perdido. E assim, ela se espalhava rapidamente entre aqueles que precisavam de uma nova direção. A oração não funcionava como mágica, mas como um chamado à força interior adormecida. Ela despertava coragem, resgatava a fé e encorajava cada pessoa a enfrentar o mal sem medo. Mesmo os que duvidavam inicialmente acabavam sentindo um impacto transformador ao usá-la. A sensação de proteção aumentava conforme a oração se tornava parte da rotina diária. E quanto mais era repetida, mais clara ficava a percepção de que algo invisível agia ali. Era como tirar um véu que cobria a mente e impedia a pessoa de enxergar a verdade. Assim, todos entendiam que a oração era uma aliada constante, firme e poderosa. Também se dizia que a oração possuía a capacidade de restaurar ambientes pesados. Lugares onde antes havia brigas, tristeza ou medo começavam a se transformar com o tempo. As energias negativas simplesmente perdiam força quando a oração ecoava naquele espaço. Muitas famílias começaram a percebê-la como uma chave para a paz dentro do lar. Os lares se tornavam mais leves, harmoniosos e livres de tensões que antes eram comuns. Tudo isso acontecia porque a oração trazia consigo uma vibração de proteção contínua. E, com essa vibração,
o mal não encontrava lugar para permanecer. A força dessa oração também se revelava nos momentos mais inesperados da vida. Mesmo quando alguém era surpreendido por pensamentos ruins, ela agia rapidamente. Ao ser pronunciada, parecia cortar pela raiz todo o ataque que tentava se estabelecer. Essa reação imediata tornava a oração indispensável em situações de emergência espiritual. Ninguém precisava estar preparado, bastava lembrar das palavras e dizê-las com fé. Era como apertar um botão que acendia uma luz intensa no centro da escuridão interna. Assim, o mal desaparecia sem deixar rastro, incapaz de resistir à força espiritual presente. A partir de experiências concretas, muitos passaram a confiar plenamente em seu poder. Eles sabiam que não estavam lidando apenas com frases fortes, mas com um ato sagrado. Era a entrega total que permitia a oração agir com tanta profundidade e eficácia. E, quanto mais se aproximavam dela, mais longe ficava qualquer presença maligna. A cada uso, sentia-se um afastamento definitivo do que antes causava medo e angústia. A luz crescia, a paz se estabelecia e o mal simplesmente desaparecia do caminho. Por isso, essa oração tornou-se um tesouro para todos que buscavam libertação verdadeira. Com o passar do tempo, aqueles que praticavam a oração perceberam que algo extraordinário acontecia. Quando a pronunciavam com fé verdadeira, o ambiente parecia ser tomado por uma luz suave e firme. Essa luz não era vista pelos olhos, mas sentida profundamente dentro da alma de quem rezava. Era como se uma presença protetora se aproximasse e envolvesse tudo ao redor com cuidado. Nesses momentos, qualquer sinal de escuridão espiritual começava a se dissipar lentamente. Nada conseguia resistir à força que acompanhava essa oração tão antiga e respeitada. Por isso, muitos diziam que ela fazia o mal desaparecer sem deixar rastros de volta. A oração também despertava algo importante, a coragem que muitos achavam ter perdido. Aos poucos, a pessoa se sentia mais firme para enfrentar situações que antes causavam medo. Percebia que não precisava fugir, pois estava amparada por uma proteção superior. Essa coragem surgia de dentro, renovada e fortalecida a cada repetição sincera. Era como se a fé se tornasse um escudo vivo que acompanhava cada passo. Esse escudo impedia invasões espirituais e colocava limites contra ataques invisíveis. Assim, o mal recuava, percebendo que ali havia uma força que não podia ser quebrada. Muitos que antes viviam atormentados por pensamentos negativos encontraram alívio constante. Quando a oração era dita, a mente parecia se abrir, deixando a clareza entrar novamente. As angústias diminuíam e davam espaço para pensamentos de paz e equilíbrio interior. Mesmo situações difíceis se tornavam mais suportáveis, pois o medo perdia sua força. As pessoas relatavam sentir uma leveza imediata, como se alguém retirasse um peso enorme. Essa libertação mostrava que a oração trabalhava profundamente, transformando a alma. Por isso, era considerada um instrumento seguro para afastar qualquer influência maligna. Em alguns lares, a oração se tornou um ritual diário de proteção e harmonia. As famílias perceberam que, ao rezarem juntas, a união aumentava de forma significativa. As discussões diminuíam e o ambiente parecia mais iluminado e acolhedor. Mesmo visitas notavam a diferença, comentando sobre a paz que sentiam ao entrar ali. Era como se uma atmosfera de tranquilidade estivesse sempre presente, vigiando tudo. Essa paz não vinha de fora, mas do poder espiritual ativado por cada palavra da oração. Assim, o lar se transformava em refúgio seguro contra qualquer força negativa. A oração também despertava discernimento, ajudando cada pessoa a reconhecer perigos espirituais. O que antes passava despercebido agora se tornava claro, como se uma luz revelasse tudo. Isso permitia identificar sentimentos e influências que tentavam causar desânimo ou medo. Com essa clareza, era mais fácil resistir e impedir que o mal se aproximasse novamente. A oração funcionava como um alerta contínuo, mantendo a mente e o coração despertos. Essa vigilância espiritual era essencial para quem buscava proteção duradoura e firme. E, assim, cada um aprendia a se defender antes mesmo de ser atacado. Algo curioso acontecia com frequência: pessoas relatavam ter sonhos mais tranquilos. Após incluir a oração em sua rotina, deixavam de ter pesadelos ou experiências perturbadoras. O descanso se tornava profundo, restaurador e livre de pressões espirituais. Era como se a oração continuasse trabalhando mesmo durante o sono, protegendo a noite inteira. Essa proteção tornava cada amanhecer mais leve, renovando as forças para o novo dia. Muitos, antes cansados e aflitos, agora despertavam com serenidade e gratidão. Assim,
entenderam que a oração era capaz de agir além do que os olhos podiam ver. Em momentos de aflição extrema, a oração se mostrava ainda mais poderosa e imediata. Mesmo quando tudo parecia perdido, bastava pronunciá-la para algo mudar de repente. A pressão espiritual diminuía, o ambiente clareava e a sensação de perigo desaparecia. Era como se uma mão invisível afastasse o mal com firmeza e autoridade incontestáveis. Nesses instantes, muitos se emocionavam ao perceber que não estavam sozinhos na batalha. O socorro chegava rápido, silencioso e profundamente transformador para quem precisava. Por isso, essa oração era vista como uma arma eficaz contra qualquer ameaça espiritual. Pessoas que viviam em ambientes carregados relatavam sentir uma grande diferença. Quando rezavam, afirmavam que podiam perceber uma mudança quase imediata no ar. Tudo ficava mais leve, como se uma névoa pesada tivesse sido retirada de repente. Essa mudança mostrava que a oração realmente tinha impacto sobre o invisível ao redor. Ela quebrava influências negativas que tentavam se instalar sem permissão ou aviso. Assim, os ambientes se tornavam mais seguros e agradáveis para todos que ali permaneciam. Era como abrir janelas para a luz entrar e expulsar tudo que não pertencia àquele lugar. Além de fortalecer espiritualmente, a oração ajudava a restaurar relacionamentos rompidos. Quando a paz voltava ao coração, as pessoas conseguiam olhar umas às outras com mais amor. As mágoas que antes pareciam enormes começavam a perder espaço dentro da alma. Com a mente mais leve, era possível dialogar sem explosões ou ressentimentos ocultos. A presença da oração suavizava os sentimentos e aproximava corações que estavam distantes. Assim, a reconciliação se tornava um fruto natural da transformação interior vivida ali. E, com isso, a harmonia retornava, expulsando toda divisão e conflito. A cada novo testemunho, ficava claro que essa oração era mais do que proteção momentânea. Ela provocava uma mudança profunda que tocava corpo, mente e espírito ao mesmo tempo. Quem antes vivia em constante tormento passava a caminhar com segurança e confiança. Essa transformação não acontecia por acaso, mas pela força espiritual ativada em cada palavra. O mal simplesmente não encontrava espaço para permanecer quando essa luz se manifestava. Assim, a oração cumpria seu propósito: fazer o mal desaparecer sem deixar sinais de volta. E muitos descobriram uma vida nova a partir desse encontro com a verdadeira libertação. A força dessa oração se destacava especialmente nos momentos em que a escuridão parecia dominar. Muitos relatavam que, ao recitá-la, algo como um vento leve atravessava o ambiente silenciosamente. Esse movimento não vinha da janela ou de alguma corrente de ar comum percebida ali. Era como se uma presença maior se manifestasse para dissipar qualquer mal escondido. Os sinais espirituais se tornavam claros, mostrando que a oração estava sendo atendida. A sensação de paz surgia aos poucos, preenchendo cada canto com uma luz suave. Assim, todos percebiam que o mal não tinha chance quando a fé era colocada em prática. Entre tantas experiências, uma das mais marcantes era o alívio imediato que muitos sentiam. Mesmo quem chegava em prantos, abalado ou tomado por medo, encontrava descanso ao rezar. A oração parecia tocar diretamente o ponto mais sensível da alma ferida naquele momento. Ela acalmava o coração aflito e devolvia esperança para enfrentar o que ainda viria. Essa mudança rápida mostrava que a fé tinha força para transformar realidades difíceis. Era como se um novo sopro de vida fosse dado à pessoa, renovando suas forças internas. E, com isso, ela deixava para trás tudo aquilo que antes parecia impossível de superar. Entre tantas versões, existia uma oração considerada especialmente poderosa para afastar o mal. Ela era pronunciada com respeito e fé, como um escudo espiritual inabalável. A oração dizia assim: a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Essa simples prece se tornava um farol em meio a qualquer escuridão. As pessoas que adotavam essa oração diariamente contavam que a rotina espiritual mudava. A mente ficava mais organizada, os pensamentos se tornavam mais leves e positivos também. O coração deixava de carregar pesos antigos que antes impediam a paz de florescer plenamente. Cada palavra recitada trabalhava como uma limpeza profunda dentro do espírito ferido. Esse processo contínuo criava uma nova disposição para enfrentar qualquer adversidade. A oração se tornava não apenas proteção, mas também cura para o interior machucado. Assim, todos passavam a sentir uma força que antes julgavam impossível existir.
Em alguns casos, a pessoa percebia sinais claros de que o mal estava se afastando de fato. Coisas que antes eram perturbadoras simplesmente deixavam de incomodar como antes. A sensação de peso desaparecia, dando lugar a uma paz que durava por horas ou dias. Era como se o ambiente se purificasse lentamente, ganhando nova vida e harmonia ali. Mesmo visitas comentavam que algo havia mudado no local, sem saber exatamente o que. Esse testemunho silencioso mostrava que a oração estava trabalhando de forma contínua. E isso fortalecia ainda mais a fé de quem buscava proteção e equilíbrio espiritual. Outra característica marcante era a transformação das emoções mais profundas da pessoa. Culpa, medo, irritação e insegurança começavam a perder espaço dentro do coração ali. A oração funcionava como um bálsamo capaz de suavizar até as feridas mais antigas também. Com o tempo, a sensibilidade espiritual aumentava, permitindo perceber perigos invisíveis. Essa percepção evitava quedas e fortalecia a determinação diante das tentações escuras. A alma, antes confusa, começava a encontrar um caminho mais seguro e iluminado sempre. Assim, a pessoa se tornava mais firme e consciente de sua força interior despertada. A oração também criava uma espécie de campo espiritual protetor ao redor da pessoa. Esse campo impedia que influências negativas se aproximassem com facilidade antes. Era como se uma barreira invisível se erguesse, bloqueando ataques espirituais repentinos. Com isso, a pessoa caminhava mais leve, sabendo que não estava vulnerável como antes. Essa segurança aumentava a sua disposição para enfrentar desafios sem medo algum. Tudo parecia mais claro, simples e protegido, como se uma luz estivesse sempre ao lado. E essa luz acompanhava cada passo, guiando e afastando o mal silenciosamente dali. Aqueles que enfrentavam noites difíceis encontraram grande alívio com a oração. A mente agitava-se menos ao anoitecer, e o coração permanecia firme mesmo em silêncio. A escuridão já não causava o mesmo medo, pois a presença da oração era constante ali. Era comum que pessoas relatassem dormir melhor após recitá-la antes de se deitar. O descanso se tornava mais profundo e livre de pressões espirituais invisíveis também. Os sonhos, antes confusos ou assustadores, davam lugar a uma sensação de proteção. Assim, a paz entrava na noite e acompanhava a pessoa até o amanhecer. Em momentos de grande tensão, a oração atuava como um socorro imediato e essencial. Mesmo quando a pessoa sentia que ia desabar emocionalmente, algo mudava ao recitá-la. Uma calma inesperada tomava conta, como se mãos invisíveis segurassem o coração. Essa intervenção espiritual trazia força para continuar e não desistir em meio à luta. Era como receber ajuda diretamente de uma fonte inesgotável de luz e proteção. Essa força devolvia clareza para agir com sabedoria em vez de agir por desespero. Assim, a oração se tornava um refúgio seguro para quem enfrentava tempestades internas. Com tantos relatos e mudanças, ficava evidente que essa oração tinha efeito duradouro. Ela não era apenas uma resposta rápida, mas um processo contínuo de fortalecimento espiritual. A presença do mal diminuía porque a fé se tornava constante, firme e consciente ali. A pessoa descobria um poder interior que antes estava adormecido ou escondido também. Esse despertar criava uma nova postura diante da vida, mais firme e menos vulnerável. O mal simplesmente não encontrava espaço para retornar quando a oração era constante. Assim, cada um passava a viver uma nova realidade com segurança, luz e proteção. Com o avanço da prática diária, muitos percebiam que a oração começava a moldar também suas atitudes. A paz interior deixava as reações mais equilibradas, mesmo diante de situações difíceis e inesperadas. A paciência se tornava mais presente, e as palavras eram ditas com mais suavidade e compreensão. Essa mudança interior iluminava também os relacionamentos, trazendo mais harmonia e respeito mútuo. Era como se a oração criasse um novo modo de viver, mais centrado e mais consciente espiritualmente. Assim, a pessoa aprendia que a proteção não era apenas externa, mas nascia de dentro para fora. E por isso, o mal perdia completamente a força de retornar como fazia antes. Com o coração fortalecido, a pessoa se tornava capaz de perceber ciladas espirituais à distância. A sensibilidade aumentava, e pensamentos negativos eram identificados rapidamente quando surgiam. Essa clareza evitava que armadilhas invisíveis se instalassem de forma silenciosa e sorrateira. A oração agia como um alerta permanente, acendendo uma luz interna contra qualquer engano. Essa vigilância constante permitia tomar decisões mais firmes e alinhadas com o bem sempre. Com o tempo, a intuição também se fortalecia, guiando a pessoa para caminhos mais seguros. Assim,
a escuridão não encontrava abertura para criar raízes dentro do coração vigilante. A fé, antes frágil, agora se transformava em uma rocha firme que sustentava cada passo da pessoa. Os medos que dominavam a mente eram substituídos por confiança e serenidade diária. A oração criava uma ligação profunda com a luz divina que jamais se apagava dentro dela. Essa luz clareava escolhas, fortalecia atitudes e mostrava soluções onde antes só havia dúvida. A vida inteira começava a se reorganizar com equilíbrio e um novo senso de direção interior. A força espiritual não era mais apenas desejada, mas plenamente vivida em cada momento. Assim, o mal permanecia distante, incapaz de romper a proteção conquistada pela fé constante. O ambiente ao redor da pessoa mudava de forma tão profunda que era impossível não notar a diferença. Aonde ela ia, levava consigo uma paz que tocava e acalmava até mesmo quem estava perturbado. Amigos e familiares percebiam a mudança no olhar, na postura e nas palavras que ela dizia. Essa transformação servia como testemunho silencioso do poder que a oração havia despertado. A serenidade presente parecia atrair coisas boas e afastar tudo que não combinava com a luz. Essa presença tranquila tornava a convivência mais leve e cheia de harmonia verdadeira. Assim, a proteção espiritual se tornava evidente até para quem não compreendia seu processo. Quem antes vivia em constante medo agora caminhava com confiança em cada situação enfrentada. A segurança trazida pela oração permitia enfrentar desafios que antes pareciam insuportáveis. Essa firmeza vinha da certeza de que nenhuma força contrária tinha poder sobre sua vida. A fé se tornava um escudo invisível que acompanhava cada passo, noite e dia sem exceção. Problemas que antes pareciam ameaçadores agora eram vistos com mais serenidade e clareza. A pessoa descobria que sua força interior era muito maior do que imaginava no início da jornada. E assim, o mal já não conseguia mais criar medo nem ruptura dentro do coração fortalecido. Com o tempo, muitos começaram a ensinar essa oração para amigos, familiares e vizinhos também. Percebiam que a luz que receberam não deveria ser guardada apenas para si mesmos ali. A partilha multiplicava a proteção e criava um círculo de fé que fortalecia todos ao redor. Cada pessoa que aprendia a oração passava a espalhar paz onde antes havia inquietação profunda. Essa corrente espiritual crescia silenciosamente, alcançando vários lares e ambientes diferentes. Assim, mais pessoas descobriam que não precisavam lutar sozinhas contra a escuridão interior. A fé se tornava uma ponte capaz de unir e fortalecer todos que buscavam proteção verdadeira. A oração também se mostrava poderosa em momentos de decisão importante na vida da pessoa. Ela clareava pensamentos confusos e revelava caminhos que antes pareciam totalmente escuros. Essa clareza evitava escolhas precipitadas e abria portas para soluções sensatas e seguras. A pessoa sentia que não estava tomando decisões sozinha, mas guiada por algo maior e sábio. Esse acompanhamento espiritual tornava cada escolha mais firme, consciente e equilibrada. E com isso, a vida seguia em direção a um futuro menos turbulento e muito mais iluminado. Assim, o mal perdia completamente o poder de criar desorientação ou confusão. Outro efeito percebido era a libertação de hábitos ruins que enfraqueciam a alma diariamente. A oração fortalecia a consciência, permitindo que a pessoa identificasse padrões negativos antigos. Com essa clareza, ela se tornava capaz de romper com atitudes que antes pareciam incontroláveis. Essa libertação abria espaço para novas virtudes, como paciência, disciplina e compaixão. A mudança interior acontecia de forma natural, como fruto de um coração que buscava a luz. Cada pequena vitória confirmava que a oração tinha poder para transformar qualquer área da vida. Assim, a pessoa se libertava não apenas do mal externo, mas também do interno. A vitória espiritual se tornava evidente quando a pessoa já não temia mais os ataques do mal. Ela sabia que era protegida e que sua fé era suficiente para enfrentar qualquer escuridão. A oração se tornava uma companheira diária, usada não por medo, mas por amor e confiança. Esse amor criava uma conexão profunda com a luz divina que permanecia firme dentro dela. A vida ganhava sentido, direção e uma paz que não dependia mais das circunstâncias externas. Essa maturidade espiritual tornava impossível que influências negativas encontrassem brechas. Assim, a vitória não era apenas momentânea, mas totalmente consolidada dentro da alma. Ao final dessa jornada, a pessoa descobria que a oração era mais do que um ato repetido. Ela era uma chave capaz de abrir portas, curar feridas e iluminar caminhos perdidos também. A presença do mal desaparecia porque a fé se tornava viva, constante e profundamente sincera. O coração, antes frágil,
agora era firme como uma rocha protegida por luz inabalável sempre. A paz conquistada não era temporária, mas fruto de uma transformação que tocava toda a vida. Assim, a oração cumpria seu propósito, fazer o mal desaparecer sem deixar qualquer rastro. E a alma, enfim, encontrou descanso seguro dentro da luz que jamais se apaga.